Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a CEMIG poderia pagar para os investidores. A CEMIG poderia pagar acima de R$ 2 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de CEMIG 4, a ação preferencial, daria aproximadamente um dividendo acima de 17%, já imaginou isso? Fora também uma grande perspectiva de valorização na ação, já que hoje a ação aparentemente está muito barata e tem uma perspectiva de se valorizar fortemente e multiplicar seu capital em muitas vezes. E existe um fator aqui que o mercado está escondendo de vocês, que pode fazer a CEMIG trazer um crescimento bem interessante. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da CEMIG na carteira do canal. Na verdade, eu não possuo nenhuma empresa do setor elétrico, apenas bancos, seguradoras e empresas de commodities, pelo menos aqui por enquanto. Quando a gente fala de CEMIG, muitas pessoas estão acostumadas a falar sobre governo, até porque é uma empresa estatal, está acostumado a ficar focando nessas questões. Esqueça isso, pessoal. Vamos focar no fundamento da empresa. A CEMIG, em comparação a outras empresas do setor elétrico, de fato, o retorno foi magnífico. Perceba que nos últimos 10 anos ela deu quase 800% de retorno total. Isso aqui, se você coloca a taxa anual composta, com ações da CEMIG, você conseguiu aproximadamente aí um retorno de 24,57% ao ano na média. Mas a CEMIG, em comparação à Taesa e à EasEnergia, acaba tendo uma diferença bem substancial, porque ela atua basicamente aí uns 67% na parte de distribuição de energia. A parte de distribuição de energia, pessoal, acaba por ser um setor aí altamente cíclico, tá? Juntamente com o setor de geração, porque depende de tarifas dos clientes, setor de geração depende por questões hídricas e hidrológicas, e o setor de transmissão, ele é o mais perene de todos, que não é o caso da CEMIG, que no caso a Taesa Energia acaba de ter uma participação bem expressiva, porque ele ganha pela disponibilidade da linha. Mas o que acontece com a CEMIG é o quê? Justamente por conta dessa alta exposição no segmento de distribuição, o lucro líquido da CEMIG acaba sendo bastante variável. Perceba que tem períodos que acaba subindo fortemente, depois cai fortemente, então acaba sendo aí uma empresa meio que cíclica, uma empresa meio que de commodities mesmo. Quando você pega aqui, ó, a análise do resultado do terceiro trimestre de 2025, a gente observa que o lucro líquido tem caído, mas justamente por quê, pessoal? Muito por conta aí da questão, tá, de extraordinários. A questão extraordinária fez com que a CEMIG tivesse essa retração no lucro líquido neste ano. Então, todo mundo aqui acaba se assustando. Nossa, o lucro líquido da CEMIG tombou neste ano. Calma, pessoal. Boa parte dessa queda no resultado foi por conta de questões extraordinárias. Mas sim, tirando o efeito extraordinário por vendas de participação de ativos, a CEMIG sim teve uma queda em relação a 2023 para agora. Quanto que foi essa queda? A diferença é a proporção. 4 bi de lucro dividido aqui, ó, por mais ou menos 5,77, a CEMIG caiu equivalente ao seu lucro em 30%. Então foi uma queda alta, mas não nessa proporção dos seus 7 bilhões para 4 bilhões, tá? Não foi tudo isso. Mas sim, foi uma queda bastante substancial. E é natural do setor cíclico acabar acontecendo isso. Mas e se eu disser para vocês que muitos podem achar aqui, se você tiver uma análise simplista, você vai achar que CEMIG tá cara. Nossa, Pablo, 8 vezes lucro, que perspectiva de queda no lucro, nossa, que oportunidade é essa que você tá mirando? Pessoal, nessas empresas mais cíclicas é totalmente diferente das empresas com demandas inelásticas. Geralmente numa Taesa, numa EasEnergia, a gente não gosta que o lucro líquido tá caindo, porque a receita desse tipo de empresa é previsível. Não há motivos para o lucro cair, mas a CEMIG é diferente. A gente sabe que essa retração no lucro é muito por fatores pontuais, por venda de ativos e aumento aí, né, de inadimplência nas tarifas dos clientes na parte do setor de distribuição.
Então o que a gente pode aqui tirar de termômetro? Em ações mais cíclicas, quando a gente tem um PL mais alto, denota oportunidade. Ah, Pablo, será mesmo? Olha o que aconteceu aqui, ó, no ano de 2016. A ação da CEMIG chegou a ser cotada por 33 vezes o seu lucro. Sabe o que nessa época significava? Você comprava uma ação de CEMIG por R$1. Você estava comprando uma empresa muito barata, porque 10 anos depois a ação te deu 750%. Só que aí você tivesse uma visão simplista, você acharia que a ação tá cara. E na verdade não. Ela estava passando por algo muito pontual relativo ao governo Dilma, quando teve aquela medida provisória que acabou impactando, né, as empresas do setor elétrico. Mas após 2016, perceba que precedeu uma recuperação no seu lucro para os próximos 4 anos. E para quem comprou nesse momento de baixa, que você sabe que foi pontual, acabou acumulando uma boa quantidade de ações e está recebendo aí uma renda que já te aposentou, fora todo esse ganho de capital que você teve na ação. Porque a ação preferencial da CEMIG aí, ó, numa lupa de 10 anos, se apreciou 750% até mais, tá? A ação saiu ali dos seus R$1 para a faixa de 11, então foi uma apreciação de mais de 1000%. Perceba que foi muita coisa o retorno que a CEMIG trouxe. Mas esse retorno acontece quando você compra nas baixas, quando você acaba assumindo riscos pontuais, tá? Que é o que tem acontecido na CEMIG. Então você já tira aí uma lição. Ações mais cíclicas ficam baratas quando o PL se estica, porque o denominador no lucro está numa queda pontual. Portanto, você pode utilizar sim outro indicador para determinar, que é o EV sobre EBITDA. Basicamente a CEMIG dá um EBITDA por ano na faixa de 9 bilhões. Então se você pega aqui, ó, 35,92 bi, né? Seria o valor de firma, a gente pega 49 bi, que é o valor de mercado somado à dívida líquida, e você divide isso pelo EBITDA de 9. Então você tem uma relação EV sobre EBITDA de 5,44. Qual que é a média da CEMIG? Ser cotada em pelo menos 8 vezes. Se o mercado, né, pagar pelo menos 8 vezes EBITDA para a empresa, você teria o equivalente a um valor de mercado de 59 bilhões, que sobre a quantidade de ações atuais te daria uma cotação justa nas ações da CEMIG de R$20. Dividido por 11, você teria um potencial de alta aqui nominal de 87% na cotação. E quer ver se você utilizar pela fórmula do Graham, você chega num número aqui muito parecido com esse, ó, 22,5 vezes 3,14 de EBITDA por ação e vezes valor patrimonial. Hoje o VPA da CEMIG fica na faixa aqui de R$10. Se você fizer vezes 10,4, você tem um preço justo de 26, que dividido por este preço de 11, daria um potencial de alta de 142% na cotação. Perceba que para ganho de capital, parece ser uma empresa interessante. Qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Ah, Pablo, eu tô olhando daqui a 10 anos. Então pense da seguinte forma. Se a gente utilizar a velha fórmula de 1 menos payout vezes o ROIC médio da CEMIG fica de 17% ao ano, você tem aqui, ó, 8,5% ao ano de crescimento no lucro. Se você multiplicar por 100 e somar com o dividendo médio que fica na faixa de 10%, somar mais uma taxa de reaplicação, daqui pra frente CEMIG poderia te proporcionar 21,5% ao ano na média. Será que ela deu isso? Bom, a gente viu que deu até mais. Nos últimos 10 anos deu 24% ao ano na média. Então perceba que eu tô sendo até conservador considerando este retorno em CEMIG, tá? Então você vê que para ganho de capital parece ser uma ideia bastante interessante. Tá bom, Pablo, mas e para dividendos? Você falou que ela pode pagar mais de R$2 por ação. E é verdade, por quê? Porque as ações preferenciais, elas têm um dividendo mínimo. Como assim dividendo mínimo, Pablo? Bom, um dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. A ação preferencial, para cada preferencial de CEMIG que você tem direito a um dividendo garantido em estatuto de 57 centavos por ação. Que nas cotações atuais de CEMIG, de forma mínima, tá? Sem você ter lucro nem ter nada, você já teria 5% ao ano de forma mínima. Se você supor que o operacional será parecido em 5% neste ano, você teria aí uns 10%. No cenário mais pessimista, você teria 8% com o CEMIG. Sabe quanto isso dá em dividendo projetivo? Então, supondo que o operacional será parecido com o mínimo, você pode ter R$1 por ação, mesmo com toda essa queda no lucro. Se você considerar que ela vai pagar isso durante uns 3 anos, eu estou considerando que o lucro líquido fique de lado, você ainda teria 13,42 por ação, superando em muito a minha estimativa de R$2 por ação, que nas cotações atuais de CEMIG, dividendo total acumulado de mais de 30%, fora que se você reinvestiu o provento, a juros compostos, ainda por cima teve valorização. Então perceba que CEMIG hoje, observando tanto pela lupa do dividendo e valorização, parece ser uma oportunidade. O problema, pessoal, que existem dois tipos de empresa na bolsa. As empresas com demandas inelásticas, que a gente acaba apelidando aí pela fórmula do Warren Buffett, tá? São empresas tecnicamente previsíveis, que são a Easy Energia e a Taesa, que nunca vão cair seu lucro. Por quê? Porque o setor
de transmissão é muito ligado em disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado, não tem risco hidrológico, então são empresas anticíclicas. Aí a análise precisa ser diferente. Você pode aceitar pagar mais caro. Portanto, em ações mais cíclicas, como o CEMIG, por exemplo, você prefere que a ação caia e o resultado fique patinando, que você vai comprar ações baratas. No topo de ciclo, não é bom você comprar esse tipo de empresa. E a CEMIG, ela está passando por algo muito parecido que passou o Banco do Brasil, passando por uma dificuldade pontual por conta de venda de participação de alienação de ativos e por uma inadimplência generalizada no setor de distribuição de energia, que quando regularizada, pode fazer o lucro líquido da CEMIG voltar a crescer em uma taxa mais sustentável. Então hoje, observando-se por essa lógica de que o que a CEMIG está passando é pontual, parece ser uma oportunidade interessante. Isso para você aí que tem visão de médio a longo prazo. E vocês podem ver que o resultado do terceiro trimestre, por mais que ela tenha tido suas dificuldades relativo aí, né, ao setor de distribuição de energia, se observa de que ela continua saudável, reportando um bom indicador de rentabilidade, pagando dividendos. Então assim, pessoal, eu acho que dá para aguentar, tá? CEMIG por longo prazo, nada se trata de recomendação, mas sim, se o lucro líquido se recuperar, poderia ser uma boa oportunidade. E é uma empresa que nunca vai quebrar, né, pessoal? É do governo de Minas Gerais, jamais vai quebrar, porque o governo sempre vai acabar salvando em algum problema, porque ele precisa da CEMIG para preencher o déficit orçamentário. Porém, surge uma grande dúvida para o investidor que está começando. Pablo, será que eu compro a ação preferencial ou a ação ordinária? Olha, pessoal, a escolha é muito particular. Eu particularmente prefiro a preferencial por pagar mais dividendos, porém a gente também não pode ignorar a ordinária, porque não é à toa que ela é mais cara. De fato, o múltiplo é mais esticado, o dividendo aqui da empresa acaba sendo menor, né, do que a preferencial. Mas por que que isso acontece, pessoal? Justamente por conta aí de que a ação ordinária, ela tem tag along, ela acaba tendo aí 80% de tag along, que é um benefício para o minoritário. Então, em caso aí de venda de participação para um acionista externo, seja ali privado, tecnicamente você terá direito de receber pela porcentagem da ação do acionista majoritário. Já a preferencial não tem esse direito de tag along, então te traz um risco mais elevado, né? De você acabar tendo aí uma venda de participação e ter que aceitar o preço de mercado mesmo. Porém, entretanto, ela paga mais dividendos, que acaba compensando esse risco. Então a escolha é muito particular. Dá para fazer uma diversificação das duas? Dá. Você quer receber com uma metade do seu capital um dividendo maior? Vá para a preferencial. Se você quer receber uma segurança maior em caso de venda de controle, vá para a ação ordinária. De qualquer forma, eu acho que ambas estão baratas e com uma boa perspectiva de médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A qualquer balanço trimestral, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções da planilha, todas mesmo são atualizadas a qualquer momento aí para vocês. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Forma, fora também preço, teto, projetivo. Então, mas tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Então, com essa meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. E já comentem se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho o CEMIG na carteira, mas é uma ação que eu sigo de olho porque poderia integrar a carteira do canal. Eu acho que para longo prazo seria aí uma boa decisão, tanto para valorização e para bons dividendos. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!